Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, caros telespectadores. Estamos aqui com os senhores mais uma vez. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista e sou assistente do Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Trilogia Analítica. Dr. Kepp é autor de um sem número de obras no campo da psicopatologia e da psicossociopatologia, ou seja, ele foi capaz de fazer a unificação dos campos da ciência com a metafísica e a filosofia, e aplicou isso não só na vida individual do ser humano, na sua saúde psíquica, no seu tratamento das neuroses, psicoses, mas também nas doenças orgânicas. E fez também uma aplicação das suas descobertas na sociedade que se encontra doente, muito doente. A estrutura social está toda invertida, assim como o seu criador, que é o ser humano. Estamos todos nós muito invertidos e precisamos, o mais rápido possível, ter consciência desse fenômeno, do que se trata isso. Hoje estamos tratando mais uma vez do livro O Homem Universal, de autoria do Dr. Kepp. E vamos tratar da parte 3, onde o Dr. Kepp fala sobre o ser. Muitos conhecem a psicoterapia keppiana como a psicanálise do ser, ou a neurose sendo o resultado da negação ao ser. Então vamos ouvir o Dr. Kepp. No primeiro capítulo, eu já escrevo aqui que o bem, a verdade e o belo são o ser, e não que o ser faz o bem, a verdade e o belo. A maneira de pensar começou na Grécia Antiga, através de um autor chamado Parmênides. Então, o que deu praticamente, vamos dizer, o estudo da filosofia, essa descoberta incrível? Porque a filosofia, como é realizada, ela é ao mesmo tempo, isso eu já falei muitas vezes, é teologia, revelação e é também a beleza, né? Veja essa frase que eu vou colocar aí. O ser é aquilo que é, o real. Então, quem que começou a estudar, o primeiro a falar sobre o ser? Vejam quem é. Parmênides, 530, 430 a.C. Então, Parmênides, ele começou, então, na Grécia Antiga, a estudar a questão, vamos dizer assim, filosófica sobre o que é e o que não é. E aí começou, então, a surgir a filosofia no seu mais alto nível, que depois, evidentemente, Platão seguiu, antes um pouco Sócrates, né, que foi mestre de Platão, e depois veio Aristóteles e os outros autores. Então veja os princípios que o Parmênides deixou. Primeiro, noção do ser. Cume da metafísica. Ele é uno, a verdade e o bem. Então, essa foi a ideia que o Parmênides trouxe para dizer, então, que o ser é o elemento fundamental para que o homem possa saber sobre qualquer coisa. Veja o segundo princípio dele, qual é? Princípio de identidade. O ser é o que é. E terceiro lugar? O princípio de contradição. O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, veja que no estudo inicial da filosofia, ele já colocou essa questão que, de cara, vamos dizer assim, já derruba o relativismo ou qualquer ideia de unir o que existe com o que não existe, o sim com o não, o real com o irreal. Então, como depois fizeram
os outros autores, né? Agora, eu gostaria de falar o seguinte, que essa ideia de querer unir o ser com o não ser, o real com o irreal, essa ideia relativista é que começou a adoecer a mente do ser humano. Porque é a mesma coisa do que, por exemplo, querer unir, vamos dizer, aqui tem uma xícara, querer unir a xícara com uma não xícara. O que é isso, né? Veja que parece até, assim, de início, um verdadeiro absurdo, e é mesmo. Então veja, em quarto lugar, o que ele falou. Princípio de razão suficiente. Tudo aquilo que é tem sua razão de ser, é inteligível. Então veja, nesse aspecto, que tudo aquilo que existe é que tem que ser considerado. Então, o que eu quero falar com isso? Nas minhas descobertas, eu coloquei a questão eu pus fantasia, né, que seria mais o delírio como a causa das doenças. Quer dizer, quando o ser humano começa a querer unir o que não existe, que é um delírio, com o que existe, é que ele começa a adoecer. Então, na filosofia inicial, Parmênides e os autores que seguiam aquele tempo, Parmênides até Platão, eles começaram a dar importância ao que era real, ao que é verdadeiro. E essa filosofia é que praticamente fez a humanidade acordar, né, para um aspecto incrível do conhecimento humano. Então, o ser é o principal elemento que depois fornece ao homem, ou ao ser humano em geral, fornece a consciência, fornece o sentimento, né? O amor fornece o conhecimento também é resultado do ser. E a estética. E aí o ser humano, dentro dessa linha exata, ele consegue construir uma sociedade, vamos dizer, normal, uma sociedade também de autodesenvolvimento. E quando começa a unir o que não é, quer dizer, o que não é ser, como no caso do Nietzsche, então leva a um desastre na vida social. Veja esse esquema que eu vou colocar aí. O ser, que é a fonte de tudo, produz o amor, as artes, a espiritualidade, a metafísica. E depois o conhecimento, o intelecto. E, finalmente, o belo, a estética. Amar é ser, razão é ser, beleza é ser. Então, note, eu quero falar isso para esclarecer, né, que o primeiro elemento que vem do ser humano, é o amor, né, é o afeto. E o indivíduo de amor, de afeto, ele consegue um conhecimento exato. E através do conhecimento e desse amor, né, ele faz o belo. E a união desses três elementos é que faz o ser humano produzir o que é certo. Então veja esse outro cartaz agora. O sofrimento vem em consequência do impedimento ao ser. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que a questão da doença, a questão da deformidade, a questão dos problemas que nós temos que lidar na sociedade e dentro de nós mesmos, é quando o ser humano, ele faz assim o que eu chamo de impedimento a ser o que é nesses três elementos. Então, eu vou pôr um esquema aí para os senhores verificarem. Universo humano. No centro está o ser, né? Que são esses três elementos que nós temos na base. Por pior que seja o indivíduo, ele pode ser até um indivíduo delinquente grave, um criminoso, um indivíduo, um sequestrador. Ele pode ter defeitos gravíssimos, mas nunca ele vai deixar de ser esses três elementos fundamentais. Por mais que ele
destrua esse elemento que é o bem, que é a verdade e o belo, ele continua na base, porque sem isso a pessoa desaparece. Então é por isso que o indivíduo que pratica a delinquência, ele sofre. Então se tem até, né, no cristianismo essa ideia de perdoar os outros, né, nas delinquências dos outros, mas é justamente por isso, porque o indivíduo que aceita ser o que é na realidade, esses três elementos fundamentais, é que se sente bem. Se ele entra na delinquência, se ele entra, então, contra uma atitude, contra o ser dele fundamental, ele começa a sofrer. Então, veja novamente o círculo. Veja que, né, Cláudia, lá no centro tem esse elemento que se conserva sempre. Isso. Depois, ao redor, no o que redor que tem? tem essa patologia, né? A inveja, a alienação, o orgulho, a mania de grandeza, que são o não ser. Então, notem que quando o indivíduo é vencido por uma atitude de megalomania, né? Essa mania de grandeza, por uma arrogância muito grande, principalmente pela questão da inveja, ele cai nas doenças. E veja lá umas doenças quais são. Psicose, neurose, depressão e mania, esquizofrenia, epilepsia, todas as enfermidades. Então, eu pus juntamente com isso a máscara, né? Esse azul. Então, o que eu quero falar com isso? Que a doença não é algo assim natural, que o ser humano foi criado. Ele pode ter na genética dele já, vamos dizer, algumas falhas, mas a neurose mesmo, a doença grave, os sintomas que ele tem, até orgânicos, vêm justamente dessa negação que ele faz em ser. Ele não quer ser o que ele é. É importante os senhores perceberem isso, que a maior parte da humanidade quer inutilizar o bem, quer inutilizar a beleza, quer inutilizar a verdade. E é essa atitude de querer inutilizar é que causa o mal-estar para o ser humano em geral. No livro O Homem Universal, Dr. Kepp trata, na terceira parte, a respeito do ser. Muito bem, muitas pessoas falam, né, que agora nós vamos entrar na era do ser, não mais do ter, porque o ter tem substituído o ser na nossa vida. Então, muitas pessoas têm visto como ter uma casa, ter dinheiro, ter posses, ter marido, ter uma família, ter dinheiro no banco, enfim, ter poder, que isso que é importante para a pessoa ser feliz. Mas ser, então ser na sua plenitude, seria a única forma do indivíduo alcançar a felicidade. Mas uma grande pergunta que se coloca é, afinal de contas, o que é o ser? Como é ser? Como é que nós devemos ser para que nós possamos ser felizes, afinal das contas? Então, na página 49, Kepp escreve o seguinte: o que é a verdade? A verdade é o ser. Porém, para se entender melhor o que seja isso, ele diz: eu daria uma definição assim: a verdade seria a conformidade da mente com os universais. Portanto, para nós sermos, nós temos que estar em sintonia, estar em ressonância
com tudo aquilo, com todas as ideias divinas que nós trazemos no nosso interior. Resumindo, para que nós possamos ser e ser muito felizes e ser na plenitude, nós temos que estar em sintonia, em afinidade com o Ser Supremo ou o nosso Criador. Tarefa que nós procuramos analisar na psicoterapia individual e de grupo, quais são os obstáculos que nós colocamos para que essa sintonia se estabeleça com o nosso Criador. Logo depois que Parmênides e os autores antes de Sócrates levaram o povo lá na Grécia a raciocinar sobre essa questão de ser, né? Surgiu então Platão, que fez um certo desvio, porque Platão começou a dizer que o ser humano é formado por um corpo que recebe uma alma que vem lá do mundo das ideias, né? Então essa concepção muitas pessoas têm também, e até na biologia, durante um certo tempo, eles pensavam que talvez o ser humano ele demorasse um pouco, o feto, né, para receber a alma, demorasse 1 mês, 2, 3 meses, e não que é um elemento só, né? Não tem corpo e alma, um corpo que recebe a alma. É uma energia só que aparece em forma espiritual e em forma material, que é o corpo. E depois o discípulo de Platão também difundiu uma ideia chamada ilemorfista, que continua também essa dualidade, então que quebrou um pouco a mente do ser humano, tornando-se meio confuso. Veja a foto dele, né? Aristóteles, 384, 322 a.C. E o Aristóteles, ele era discípulo do Platão, e ele colocou 3 princípios ao contrário de Platão. Então, o que, vamos dizer, houve aí? Eu tenho a impressão que Platão, ele não tinha os conhecimentos, é claro, né, da ciência que nós temos hoje, da inveja. Então, Platão chegou a falar que Aristóteles parecia um potro bravo com ele, que dava muito coice nele e nos outros. Então, aí é sinal de que Aristóteles tinha inveja de Platão. E veja as ideias que ele colocou, ideias errôneas aí. As inversões de Aristóteles. Primeiro, potência e ato. Que tudo caminha do potencial para o ato. Então, o que ele quis falar com isso, né? Que o principal elemento fundamental seria o elemento potencial, algo potencial. E esse potencial, então, poderia se transformar em ato. Agora, nós dizemos o seguinte, que o ser humano, ele e tudo que existe já vem completo. Mesmo que no caso do homem, né, ele seja pequeno, um feto, depois uma criança e vá crescendo, mas ele já nasce substancialmente completo. A questão de idade, né, a questão de altura, de crescimento, é uma questão totalmente secundária. Então não existe potência e ato. O que existe é sempre o ato que pode diminuir ou degenerar, tornando o indivíduo doente. Veja em segundo lugar a ideia dele. Essência e existência. 2 elementos diferentes na pessoa. Então, durante muito tempo, a humanidade carregou essa ideia de que a alma era perfeita. O corpo, então, terrível, que é uma ideia errada, que inclusive começou com Platão, né? Então, que o corpo era uma tralha, vamos dizer, não servia para muita coisa, que o corpo poderia ser desprezado e que a alma, não, a alma estava sempre perfeita, a alma teria o condão assim de ser em tudo uma perfeição única, e nós sabemos que não é assim, que principalmente a alma é doente no ser humano, que os sentimentos ruins, né, inveja,
que é a teomania, a megalomania, a raiva, a vingança. Os piores elementos estão no interior do ser humano, principalmente nesse elemento que chamam assim elemento espiritual, né? O elemento assim não visível, o elemento invisível que falam que é a alma. Veja em terceiro lugar. Matéria e forma, corpo e alma independentes. Esses aspectos formam a dialética errônea que Platão organizou e Aristóteles seguiu. E essa ideia trouxe então uma confusão muito grande no espírito do ser humano, tornando-o doente. Veja agora rapidamente o que acontece quando, por exemplo, o ser humano age de modo integral, né? De modo substancial, ou então de um modo falho, de um modo particularizado, assim, de uma maneira parcial só. Então vamos ver agora as entrevistas, né? Nessa parte do livro, O Homem Universal, o Dr. Kepp explica sobre o ser. Então, o ser é uma palavra mais ou menos aparentemente abstrata, mas significa o que seria a essência de tudo que existe, a essência fundamental. E os autores deram respostas diferentes a isso. Por exemplo, Rousseau achava que a essência do ser humano e a essência de tudo seria o bem. Já Thomas Hobbes achava o oposto, que o ser humano é essencialmente mal. E Freud dava uma resposta entre esses dois, dizendo que o ser humano tem instintos de vida e instintos de morte. Então o Dr. Kepp explica o ser como sendo a união do bem, da verdade e do belo, ou seja, o bem e o belo e a beleza são o próprio ser. Algo muito importante neste livro é que o Dr. Kepp mostra que o conhecimento não vem pelos sentidos, mas pela consciência que a pessoa tem. Então ele explica aqui, na página 58, que a maior parte da humanidade nasceu e fracassa na vida. E por que motivo? Por não querer conscientizar seus problemas. E diz aqui também que para haver consciência do mal, o indivíduo é obrigado a estar no bem, mostrando que o conhecimento vem de uma atitude ética boa na vida e da consciência. A verdade não pode ser demonstrada intelectualmente, como Aristóteles desejava, pois ela em si já é a realidade. Tal atitude mostra a intenção desonesta para com ela. A pessoa a conhece, colocando-a em seguida as objeções, tentando negá-la com a desculpa de que quer prová-la. Então eu me lembro, por exemplo, que na faculdade, quando eu cursava o curso de engenharia, na cadeira de cálculo, os professores ensinavam a gente a ter que provar que o número 1 era diferente de 0. Isso é um absurdo, todo mundo sabe que 1 é diferente de 0, para que provar então? Então o ser humano tem essa atitude teomânica de querer construir o ser, ao invés de aceitar o ser como é, a verdade. O ser humano quer destruir sem que haja percepção de tal atitude. E depois continua, questão esta ligada à inveja do Criador. Então, eu acho que a gente sabe que o ser humano é destrutivo, a humanidade toda foi uma destruição em guerras, ecologicamente, injustiça, tudo mais. Mas, finalmente, hoje, temos uma descoberta a respeito do porquê disso. Então, o que o Dr. Kepp descobriu é essa inveja que o ser humano tem do Criador, de receber toda essa maravilha desse planeta, dessa vida, desse corpo, dessa saúde e querer estragar isso. E agora, com isso, a gente realmente teria uma solução para esse grande problema do ser humano.
Agora, colocando as coisas em termos mais práticos do nosso dia a dia, para que o telespectador possa fazer algumas noções, como que nós trabalhamos algumas vezes com essa questão do ser na psicanálise individual ou nas terapias de grupo. A pessoa pode imaginar que ela, para ser, ela tem que ser livre e fazer tudo o que ela quer. Então, essa ideia de ser e de liberdade estão sempre juntas. Porém, ser nem sempre é querer. E nem sempre a gente sente como sendo liberdade. Vou dar um exemplo. O nosso ser, ele é beleza, verdade e bondade. Para nós sermos, nós temos que ter saúde, nós temos que ser bons, nós temos que ser bonitos nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Por exemplo, nós falarmos tudo o que nós queremos, colocarmos para fora todas as nossas emoções, se sentimos raiva ou se pensamos mal de alguém, então se estamos irritados. Ser, para muitas pessoas, representaria ser livre e se expressar, dizer tudo o que pensa. Mas isso não é ser. Ser é somente quando nós falamos a verdade, com amor, para realizar o bem. Vejam como isso é difícil. É muito difícil para que nós, seres humanos, consigamos falar a verdade com amor para realizar o bem, desejando o bem do próximo e de nós mesmos. Por aí é só um começo para vocês verem que a questão do ser não é assim tão simples como se apresenta. Eu vou pôr aí um quadro para esclarecer o que está no centro do ser humano. Porque no centro do ser humano nem está, vamos dizer, o amor, não está a beleza, né? E não está o bem. Mas o ser humano, isso que Parmênides chama ser, seria o ato puro que contém esses três elementos. Veja esse esquema. Ação pura. Então, no centro nós vemos a ação pura, no outro círculo o amor e no outro a razão. E unindo todos os três elementos está a estética. Então veja que é ação perfeita, né? Ação pura é que o elemento essencial perfeito que o ser humano tem. E quando o ser humano deixa de ter essa ação perfeita, é que ele cai doente. Então, para o ser humano ser são, ele tem que ser bom, ele tem que fazer tudo em torno do bem. Então veja quem fez uma descoberta importante na física. Nikola Tesla, 1856-1943. Depois do Nikola Tesla, eu gostaria de mostrar um esquema que nós fizemos sobre ação pura. Veja aí. Modelo atômico Kepiano. Agora isso o senhor vai ter que ajudar a explicar. No centro tem prótons e elétrons, né? Esse seria o átomo. E esses prótons e elétrons, onde tem um, tem o outro. Os dois são elementos fundamentais e eles formam as partículas, e as partículas formam então os vegetais, animais, minerais, energia escalar, inclusive o ser humano. Então, através da influência, né, dessa energia escalar, que é justamente divina, é que formam todos os seres que existem. Agora, veja um outro esquema depois desse que eu gostaria que os senhores prestassem atenção. Hélice do DNA, né, Dr. Kepler? Veja que eles colocam 4 elementos, timina, adenina, citosina, guanina, como se o ser humano fosse formado por isso, né? Então, e não que o ser humano, esses elementos minerais, esses elementos, vamos dizer, mecânicos, esses elementos assim materiais, sejam formados de acordo com a vida psíquica, com o elemento invisível, que é a energia escalar. Agora, esses elementos foram descobertos por essas duas pessoas, veja. James Dewey Watson E depois, veja o outro. e Francis Crick
papers. Então, o que eles fizeram? Né? Descobriram uma hélice. Veja a hélice como é que é. Olha lá, uma sobe, né? Uma escada sobe, um elemento sobe e outro desce, formando assim um elemento energético que produz tudo o que existe, né? Então, é um elemento sobe e outro desce, assim. Quer dizer, sempre existe dois elementos para formar, então, qualquer coisa que existe no mundo. Veja esse cartaz. Não é o ser que realiza o bem, mas o bem é o ser em si. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o que faz o ser humano na sua origem é o bem perfeito, porque quando falam que Deus pode castigar, pode ter raiva, isso, aquilo, é um grande erro, porque Deus sendo o elemento perfeito, uma beleza total, a verdade total, o bem total, ele não pode ter defeito. Então, quando o ser humano sofre, quando ele tem doença, quando ele tem fracasso na vida, quando ele não consegue se desenvolver bem, é porque ele é que inutiliza a vida dele. Então, essa questão do ser humano ter muita inveja, eu coloquei o resultado da inveja como inversão, né? O ser humano, ele rejeita o bem. Então, desde que ele nasce, ele já tem uma atitude contra o bem. Vou pôr um novo esquema aí para os senhores verem. A origem da conduta humana. No centro existe a energia pura, ou seja, a estética, o pensamento, que é a verdade, e o sentimento de amor, ou seja, são os elementos essenciais do ser. Depois, em seguida, o Dr. Kepp coloca a patologia, a ira, o ressentimento, a inveja e a soberba. E essa patologia, quando não conscientizada, causando também as psicoses, as neuroses, a patologia social e as enfermidades orgânicas. Então, a energia pura escalar constitui o centro da existência. Então, notem que o ser humano fica doente, ele tem problemas, quando ele vai contra a energia escalar, que é a beleza total, que é não só a beleza, mas é a verdade e é o bem. Veja mais um esquema. Formação do ser humano. No centro, o ser humano. E nesse círculo em volta, mostrando, né, que ele é composto pela estética, que é a beleza, o sentimento de amor e o raciocínio, que é a verdade. E tudo isso é nutrido, advém da energia escalar que está em torno dos seres. Então, veja em seguida um outro esquema. A ação correta faz o verdadeiro conhecimento. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que o ser humano, agindo de acordo com a criação divina, ele então consegue ter o verdadeiro conhecimento. E se ele, vamos dizer, vai contra essa ação divina, então ele começa a ter a doença, os problemas da vida. Então vamos às entrevistas. Isso. Outro conceito essencial que é dado aqui pelo Dr. Kepp na terceira parte do seu livro, né, O Homem Universal, é quando ele diz o seguinte, que as ideias e os sentimentos, não é que o ser tem ideias e tem sentimentos, que o ser é a ideia, o ser é o pensamento e o ser é o sentimento. Então ele escreve aqui, o ser ama e pensa, e nesse amor e pensamento estão incluídos o ser infinito e a eternidade, porque tanto um como o outro são a sua estrutura. Só começando os fenômenos patológicos, angústia, depressões, persecutoriedade,
quando sentimento e ideias são impedidos de ser. O famoso escritor inglês William Shakespeare tem uma frase muito conhecida que é: a questão é ser ou não ser. Então o Dr. Kepp tem um capítulo muito interessante aqui nesse livro, onde ele diz que a questão fundamental não é ser ou não ser, mas ver ou não ver. E ele explica o porquê. Porque o ser, a realidade, existem independentes do ser humano. O que nós fazemos é aceitar ou não perceber o ser. Então, por exemplo, eu noto quando eu atendo os clientes que a pessoa sabe muito bem dos problemas que ela tem. Ele sabe que tem raiva, sente que tem inveja, mas na maioria das vezes não quer admitir essa consciência que tem. A questão de entender está mais ligada a uma atitude de aceitação. Então, em sueco fala-se que a pessoa entende o que ela quer entender. Então, isso mostra que, de uma certa forma, a pessoa entende a verdade de acordo com a patologia dela. É como se a verdade é filtrada através da própria vontade dela. Então, se a pessoa não quer entender, ela não aceita, ela não vai nunca entender. Se ela está com raiva de uma outra pessoa, ela também nunca vai entender aquela pessoa. E assim por diante. Então, na Escola Millennium, que usa esse método psicolinguístico trilógico que o Dr. Kepp desenvolveu, uma das bases principais é o autoconhecimento. Porque só através do autoconhecimento, lidar mesmo com as emoções e sentimentos, a pessoa consegue abrir essa capacidade intelectual e entender melhor. Aqui o Dr. Kepp coloca que a neurose foi institucionalizada com a ideia do ser e o não ser. Então o Dr. Kepp aqui coloca elementos para a gente compreender a questão da doença mental. Na neurose, por exemplo, o indivíduo luta contra a consciência, ele luta contra aquilo que o ser dele sabe, que é a verdade. Então, por exemplo, se eu sei que um trabalho honesto, bom, fazer o bem para os outros, fazer a verdade me traz satisfação e eu nego fazer isso, então eu caio no estado de neurose, eu vivo lutando contra mim mesmo, contra o que é bom para o meu ser. Num caso mais extremado da psicose, o indivíduo chega a cortar com a realidade, com o ser. Então ele passa a viver a mentira, o não ser, chegando ao extremo desses casos em hospitais psiquiátricos que os indivíduos mais loucos, eles se acreditam Jesus Cristos, Napoleões Bonapartes e até mesmo animais. Continuando com os exemplos práticos a respeito do ser, do nosso ser e ser saudável, nós imaginamos, por exemplo, que fazer aquilo que nos apraz seria muito agradável e nós não podemos ser se nós nos restringimos. Por exemplo, se eu gosto muito de surfar ou se eu gosto muito de viajar, então eu vou imaginar que um dia, quando eu conseguir me aposentar, eu vou viver viajando de barco, nas praias, rodando pelo mundo, surfando, enfim, namorando, bebendo à vontade, fazendo tudo aquilo que eu gosto. Mas a maioria das coisas que nós gostamos, devido à nossa inversão, são contra o nosso ser. Elas são contra os universais que nós trazemos no nosso interior. Por exemplo, pelos universais, pelos conceitos corretos do nosso interior, nós sabemos que nós não podemos fumar, beber ou então jogar a vida fora. Que nossa vida aqui nesse planeta, ela é passageira, ela é curta e ela é feita somente para que nós possamos ser bons, ser belos, ser verdadeiros, ou seja, que nós possamos fazer o bem. Mas fazer o bem para nós e para o próximo indica muita disciplina e muita restrição de todos esses desejos, porque para realizarmos o bem,
isso nos faz sentirmos frustrados em muita coisa. Eu poderia dizer, para nós, seres invertidos, já decaídos de uma posição de perfeição, ser representa muitas vezes restrição e a primeira ideia até de certa infelicidade. Só depois que nós somos verdadeiramente contra a nossa vontade, e esse é um paradoxo, que para nós sermos, nós temos que ser contra a nossa vontade, é que nós então estamos em ressonância com o ser divino, com os universais no nosso interior, em ressonância com a beleza, com a verdade, com o bem e com a felicidade. No começo da Idade Moderna, né, apareceu na Europa Anselmo. Ele era um monge que depois dirigiu uma ordem religiosa na Inglaterra. E o Anselmo é que tirou a humanidade praticamente da ignorância daquele período ruim medieval, né? Quando havia toda aquela confusão lá de perseguição, de conduta assim praticamente contra as pessoas que eram mais equilibradas. E ele deu uma ideia muito interessante que transformou tudo. Ele falou, creia para entender. Então ele colocou a crença antes do conhecimento, que para o ser humano querer assim conhecer qualquer coisa, teria que ter crença. Agora, eu mudei um pouco essa ideia, porque, vamos dizer, mesmo que seja uma ideia que tirou a humanidade da Idade Média e despertou novamente, até mais tarde, um pouco as ciências, a ideia melhor é a seguinte, veja aí. Ponha-se em ação para entender. Actio ut intelliga. Axio. Ação pura, né? Aí é no sentido da ação boa, para a pessoa entender. O indivíduo que se coloca numa ação pura, numa ação boa, que ele é bom, que ele é veraz, que ele seja verdadeiro, que ele seja praticamente teta, né? É o indivíduo que consegue conhecer o que é bom e, portanto, encaminhar a humanidade no seu elemento mais importante, que é a verdade, né? Que seria a realização do bem. Veja aí a metafísica trilógica, o que fala? A libertação do ser. Primeiro, ato é o elemento existente. Potência é a deformação do ato. Veja que ao contrário do que Aristóteles falou, que o ato, né? Deus criou tudo em ato, tudo em substância total, formada, né? E não o indivíduo para ser um dia uma substância, não o indivíduo para ser um dia um ato melhor, mas ele, vamos dizer, a criança é um ser que já está no ato puro e depois pode decair. Veja em segundo lugar. A essência é também a existência. Se um deles é deformado, o outro também será. Que não existe essência e existência, quer dizer, uma alma perfeita e um corpo ruim. Os dois são bons e também têm suas deformações. Se, por exemplo, o corpo é deformado, é porque, vamos dizer, os pensamentos da pessoa, a parte afetiva, também tem deformação. Então, é um elemento só que pode ser perfeito quase, perfeito total não existe, ou com muitas deformações. Veja em terceiro lugar. Não existe matéria e forma. É uma só energia, visível ou invisível. Em quarto lugar. O que existe é a substância. O acidente é sua deformação. Como o mal é a privação ao bem, o que não for primário é sua deformação. Isso, quem fez essa confusão enorme foi William of Ockham, que ele colocou substância igual acidente, matéria
igual à forma, ele fez uma confusão muito grande que resultou, né, nos problemas, por exemplo, da física, da psicopatologia moderna. Então veja esse outro esquema aí. No centro, o não ser, que é a inveja. Produz o quê, né, Cláudia? Inação, que é o contrário, a negação ao ato. E que, por sua vez, se manifesta através da avareza, do orgulho, da ira, da gula, da preguiça, da luxúria. Devido à descoberta de Nikola Tesla, veja esse cartaz que eu vou colocar aí. O universo é formado pela ressonância escalar divina, aprisionada no tempo e espaço. Então, essa, vamos dizer, energia escalar, né, que o Tesla descobriu, que vem diretamente do espaço e que conserva, vamos dizer, o ser humano aqui em cima da Terra. Não é só a questão de gravidade. Onde existe gravidade, existe também ao contrário, elevação, né? Onde existe uma força para frente e outra existe para trás. Senão o ser humano não poderia viver em cima do planeta que vive. Veja essa outra sentença. A essência do ser humano está na energia escalar divina, que poderá ser negada, omitida ou deturpada, transformando-se em doenças. Agora, eu gostaria, não sei se vai dar para pegar bem esta capa do meu livro, A Libertação do Povo, que eu publiquei nos Estados Unidos. Veja, na nossa opinião, os dois maiores americanos que existiram foi Abraham Lincoln, uma criatura extraordinária, depois aqui, Martin Luther King, que era acho que é um pastor batista, né? Então eu gostaria de colocar uma frase muito importante que ele falou. Veja aí. O que mais preocupa não é o grito dos violentos, corruptos e desonestos, mas o silêncio dos bons. Então, neste livro, o Dr. Kepp mostra também que a natureza é trina e que o ser humano tem que viver de acordo com isso. Ele tem o aspecto do sentimento, do pensamento e da ação e tem que viver em relação a isso. Então ele escreve aqui: tudo que existe foi realizado conforme a semelhança divina, e não só o ser humano. De maneira que vivemos em um universo trino, ar, água e terra, Sol, planeta e satélites, azul, amarelo e vermelho, que são as cores básicas, próton, elétron e nêutron no átomo, homem, mulher e filhos. Enfim, tudo contém três aspectos que existem sem conflito, entrando em ebulição no momento em que se separam. Motivo pelo qual jamais podemos separar ciência de filosofia ou teologia, sob pena de cairmos no ridículo. Aristóteles, o filósofo grego, achava que o conhecimento vem dos 5 sentidos. E isso teve uma influência muito grande no mundo atual, e principalmente na ciência empírica. Mas, na verdade, não é bem isso que ocorre, porque os sentidos enganam muito. Por exemplo, os delírios. A pessoa nos delírios vê coisas que não existem, ou ela não vê coisas que existem. Então, o que dá realmente o conhecimento é a consciência que já está infusa na pessoa. Demócrito diz sobre a necessidade do conhecedor ser idêntico ao conhecido para haver conhecimento. Eu digo que o conhecedor necessita de antemão ter o conhecimento em seu interior para saber o que acontece fora. Então, o Dr. Kepp mostra a necessidade do ser humano se interiorizar, ter contato com o seu interior
para poder reconhecer o que existe no mundo exterior. Então a ciência do futuro é a ciência muito mais voltada para o interior do ser humano do que propriamente dita uma ciência que vai estudar os elementos do mundo exterior. O Dr. Kepp escreve aqui também que os indivíduos voltados para os sentidos, como são chamados os materialistas, têm uma mente estreita. Então, eu tenho um exemplo da semana passada que eu perguntei para os meus alunos quais são as diferenças entre crianças e adultos. E uma aluna respondeu, os adultos são bem maiores, né? Então, eu acho que isso mostra, esse livro também mostra que o ser humano hoje em dia tem dificuldade com abstração. Não consegue abstrair as coisas, usar o intelecto adequadamente. Então, hoje em dia também eu acho que a educação em si já faz com que a pessoa tenha dificuldade de abstração, porque só trabalha com assuntos exteriores ao ser humano. Por exemplo, estatística, administração empresarial, a informática. Então, as pessoas não conseguem mais questionar, usar a criatividade e o seu intelecto analítico mais. Então estamos no fim, né, Cláudia? Chegamos. Até a semana que vem.